Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o que é a verdade. No vídeo passado, nós falamos de diversas correntes filosóficas, de diversos filósofos que defendiam que a verdade dependia do ser humano ou que não era possível chegar até a verdade. E, no fundo, a verdade é relativa. Falamos do ceticismo, que não é possível chegar até a verdade, do nominalismo, que apenas damos nomes, conceitos às coisas, sem chegar à sua essência, do racionalismo, onde a verdade está, né, nos seus raciocínios, do empirismo, onde a verdade está nas sensações, do idealismo, né, onde a verdade é relativa, chegando ao idealismo absoluto, ao total relativismo com Hegel, ao marxismo, onde a verdade é relativa e depende dos meios de produção, e também falamos um pouquinho do neopositivismo lógico de Karl Popper, onde as teorias científicas elas têm uma validade temporária, onde nós estamos com uma verdade, entre aspas, científica, até eu achar uma outra melhor. Porque eu tenho sempre que tentar desmenti-la, tentar falseá-la. E mesmo que eu consiga e não tenha nada melhor, eu ainda vou admitir como uma verdade parcial. Tá? E aí, como resultado disso, chegamos onde? Que a verdade é relativa, que cada um tem a sua verdade, que ela não é algo objetivo, tá? E muito menos universal. Então, caímos no relativismo. Como caímos no relativismo, nós temos então algo que deve apoiar a sociedade para manter ela numa direção ao bem comum. Né? Aonde estaria baseada a ética, aonde estaria baseada, né, a moralidade, o que guiaria, né, a sociedade para um caminho único para o bem de todos. Como a verdade é relativa, não pode ser a verdade. Então podemos colocar, né, essas regras em alguma religião, a religião talvez aí da maioria, né, a religião predominante no país, já que várias sociedades têm vários tipos de religiões com princípios, inclusive diferentes. Ou teríamos leis provisórias, baseadas nos costumes da época e do local, como já podemos ver ao longo da história, que as leis foram se modificando, inclusive o que era antes moral, ético, legal, hoje nós podemos considerar absurdos, né? Se tem inclusive o exemplo da escravidão. Ou teremos uma ética relativista, tá? Utilitarista, onde vale a pena, né? É ético, eu vou fazer aquilo que é bom, ou para mim, ou para a sociedade, mesmo que isso possa lesar algumas pessoas. Então, nós vemos que, de uma certa forma, seja uma ética utilitarista, seja baseada em leis, seja baseada numa religião, é uma ética relativista. Uma ética que varia. Né? Agora, esse é um grande perigo. Nós vimos isso no vídeo passado. Por quê? Nós caímos, né, na mão de alguém ou de um grupo de pessoas que vai determinar o que é certo, o que é bom, o que é ético. E podem determinar coisas muito ruins. Também falamos no vídeo passado o exemplo recente do nazismo, onde um grupo de pessoas determinou que existia uma raça superior, né, uma etnia superior e que outras deveriam ser eliminadas. Isso estava de acordo com a ética nazista, que vigorou, né, durante um período em um local. Nós sabemos que isso é um absurdo, mas se deixarmos a ética na mão de um grupo ou baseado em convenções, uma ética relativista, corremos esse risco de males tão ruins quanto este ou piores. Temos então uma saída que eu disse no final do vídeo passado. Existem sim filósofos que defendem a capacidade do homem em conhecer a verdade. São os filósofos realistas. Né? Já
Aristóteles, o grande Aristóteles, né, no seu tratado De Anima, já mostra que é possível chegar à verdade, já desmentindo aí ou caindo por terra os céticos que diziam não ser possível chegar à verdade. Sim, é possível chegar à verdade. E essa verdade vai guiar a sociedade, como a gente vai ver mais para o final do vídeo. Então, o que é a verdade? Um outro grande filósofo, Tomás de Aquino, diz: a verdade é a adequação da inteligência às coisas. As coisas, elas possuem uma realidade inerente a elas. Elas são algo em si mesmas. Todas as coisas são algo em si. Por isso, nós estamos falando aqui de formação humana. O ser humano, o homem, ele é um ser em si, com suas propriedades. E quando eu digo propriedades, não só propriedades físicas, mas também o que ele é como pessoa. O que é o ser humano como pessoa. E nós chegamos a essa verdade quando a ideia que formamos sobre algo, aqui a ideia que formamos sobre o ser humano, corresponde ao que ele é na realidade. Então, as coisas têm propriedades, são algo em si, e a ideia que formamos delas, quando essa ideia corresponde a essa realidade, nós chegamos então à verdade. Nós formamos essa ideia utilizando a mente, o raciocínio. Então, é importante o raciocínio. E também são importantes as sensações, porque através das sensações nós tomamos contato com o mundo, com os seres, né? Nós tomamos então as características das coisas. Nós captamos isso pelos nossos sentidos e com o nosso raciocínio elaboramos então, formulamos um juízo. Por isso, a verdade não está só na sensação, como queriam os empiristas, e nem só no raciocínio, como os racionalistas, como Descartes. Nós precisamos então dos sentidos, a verdade não pode estar só nos sentidos, e precisamos também da razão para elaborar esse juízo. E de novo, chegamos à verdade quando a ideia que formamos de uma coisa corresponde a o que ela é. Gostaria de citar aqui alguns exemplos, mostrar para vocês algumas situações. No início de 2015, publicou-se muito na internet, falou-se muito sobre a história, né, da cor de um certo vestido. Esse aqui era o vestido que foi discutido na época. Qual é a cor desse vestido? E houve uma grande discussão aqui, vários memes na internet, várias opiniões, porque algumas pessoas diziam o vestido ser preto e azul e outras branco e dourado. E aí, qual é a cor do vestido? O que você está enxergando? Deixa depois aqui nos comentários que eu quero saber a cor que você está enxergando desse vestido. O fato é, algumas pessoas diziam preto e azul, outras branco e dourado. Qual é a cor do vestido? Se nós tomarmos apenas a sensação, a verdade ela vai estar no que você enxergar. Então, o vestido ele pode ser das duas cores. E a mesma forma, a razão, né? Eu vou pensar aqui, chegar numa conclusão. Na verdade, se eu tomar só a razão, eu nem consigo chegar na cor desse vestido. Talvez ele nem tenha cor, porque eu não posso partir do meu sentido, já que eu tenho que partir do meu interior, do meu raciocínio, né? Por isso que Descartes não conseguiu sair do seu cogito ergo sum, penso logo existo, já que eu não podia tomar nada externo. Agora, esse vestido ele tem uma cor. E
essa foto, depois ela é explicada, aqui nós temos o mesmo vestido sendo visto por iluminações diferentes, por ângulos de iluminação diferentes, onde ele pode tomar uma característica mais para o preto e azul ou mais para o branco e dourado, dependendo da iluminação. Mas o vestido em si, ele é preto e azul. Isso também, chegaram até a fazer uma análise de cores, né, para chegar na época a essa conclusão, de tanto que mobilizou a internet. O vestido ele tem uma propriedade, a cor, né, uma característica. E nós precisamos interpretar através dos sentidos que sim, eles podem se enganar. Então, os céticos diziam, nós não podemos chegar à verdade porque os sentidos nos enganam. Mas isso é uma exceção. Não podemos tomar isso como regra, porque não é sempre que nós estamos enganados. Mas entenda a importância dos sentidos e a importância do raciocínio estabelecendo um juízo. Como, por exemplo, nessa outra foto aqui, né? Vocês estão vendo as bolinhas amarelas se movimentarem? Eu garanto para vocês, isso não é um vídeo, né? Uma imagem em movimento desta foto. Isso é uma foto. Tá? Essa é uma foto parada. Você pode pausar agora esse vídeo e verificar que elas vão continuar em movimento. Então nós temos aqui uma ilusão, né? Os sentidos eles estão sendo iludidos, mas nós precisamos então tomar as propriedades através dos sentidos e estabelecer um juízo para saber a verdade. Elas se movem ou não? Não pode ser relativa. Para uns ela se move, para outros não, então a verdade é relativa. Ou se move ou não se move. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Como nessa outra imagem aqui, né? Quantos pontinhos pretos existem, né, entre os quadrados pretos? Não existem pontinhos pretos. Também é uma imagem parada. Só existem intersecções brancas nessa imagem. Percebam, aqui eu mostrei algumas ilusões de ótica, né? Para dizer para vocês, eu preciso dos sentidos. Os sentidos eles podem se enganar. Não sempre, isso não é uma regra, mas eles podem. E eu preciso então, junto com as informações colhidas, estabelecer um juízo utilizando a minha razão. Eu preciso então chegar à verdade, tá? Formulando um juízo a partir das propriedades que a coisa tem em si, que o ser tem em si. O fundamento da verdade, ele está no ser. Né? Ele tem propriedades, fundamentos que precisam ser estudados. Eu preciso estudar este ser profundamente e elaborar, então, um juízo utilizando a minha razão. Então, como eu já disse, a verdade é a adequação da inteligência às coisas. E para esse conhecimento, para o conhecimento da verdade, eu preciso então fazer a correspondência da minha ideia, né, do meu juízo formado com a realidade do ser. Por isso é tão importante a formação humana. Eu preciso entender o que é o ser humano, né, o que ele é em última análise, para estabelecer então os princípios morais, a ética, as regras que vão conduzir a sociedade. Como eu falei, a verdade ela não está só nas sensações, só no conhecimento sensível. Mas esse é importante, porque ele capta essas propriedades, a imagem, as propriedades captam fundamentos e características que vão nos ajudar a chegar até a essência do ser. E também, a verdade não está só na razão, pois precisamos relacionar, né, a nossa razão, o nosso raciocínio, chegar a um juízo ao que a coisa é de fato. Ou seja, a verdade está no juízo que estabelecemos através do nosso raciocínio sobre a coisa, baseados no que captamos pelas nossas sensações da realidade que é inerente ao ser. Então, de novo, como dizia Tomás de Aquino, a verdade é a adequação da inteligência às coisas. E o que falar, então, aos filósofos críticos que estudamos, né, no vídeo passado? No ceticismo, onde não podemos ter a certeza de nada.
Sim, nós podemos chegar até a verdade, nós temos essa capacidade. Aristóteles já falava sobre isso. E os sentidos, eles podem sim nos enganar, mas essa é uma exceção. As ilusões, até como eu mostrei algumas aqui, não são a realidade geral, não é não são o nosso dia a dia. Nós nos baseamos nos nossos sentidos, senão não poderíamos, né, não seguiríamos uma vida, né, não poderíamos seguir, né, fazendo o que fazemos normalmente, todos os dias, porque será que a minha visão está me enganando? Será que meu olfato, minha audição estão me enganando? Nós não conseguiríamos, por exemplo, atravessar uma rua. Mas será que a distância que eu estou vendo do carro é essa mesmo? E nós acreditamos naquilo. Tá? Então a regra é que os nossos sentidos não nos enganam. Existem exceções, como em toda regra, existem exceções. O nominalismo, né, que dizia que apenas nomeamos as coisas, né, não chegamos aos nomes, os conceitos estabelecidos são apenas para agrupar realidades semelhantes, mas não correspondem realmente ao que as coisas são na sua essência. De fato, né, a verdade ela não pode estar apenas nos conceitos, porque o conceito é uma simples captura intelectual da coisa. Não afirma, né, o que a coisa é. Mas nós podemos chegar à verdade quando usamos a razão, tá, relacionando então todas as nossas sensações com os nossos pensamentos, chegando de fato ao que as coisas são, a um juízo real, um juízo que não está só na nossa cabeça, tá? Mas que corresponde à realidade do ser. Como aqui, né, poderíamos responder ao senhor René Descartes, onde a verdade está no interior de cada um, porque cada um tem a sua razão. O que poderíamos então responder a ele? Primeiro, nós conhecemos as coisas e não temos a ideia sobre algo ou percebemos, né, que iremos conhecer algo. Não faz nem muito sentido. Nós tomamos contato com algo, conhecemos algo, que a partir daí começamos a estabelecer juízos. E o intelecto, ele vai então, o raciocínio vai se amoldando à realidade presente no ser. E não os seres dependendo do nosso raciocínio. Aos empiristas, né, onde a verdade varia, porque variam as sensações, variam as experiências. Sim, nós temos a importância dos sentidos no conhecimento da verdade, mas eles captam apenas uma imagem. Uma imagem que precisamos estudar, que podemos ter as ilusões, como eu disse, que são as exceções, mas precisamos também de uma formulação reflexiva, precisamos formular um juízo junto com a razão para chegar até a verdade. Em relação ao idealismo, né, de Kant, de Hegel, a verdade ela não está no nosso interior com apenas aparências. Né? O ser já existia antes mesmo de conhecermos a sua existência. Então, o ser, a coisa, né, ele não depende do nosso pensar. Precisamos, sim, novamente, da reflexão, do juízo para chegar até a verdade do ser. Mas ele independe dessa razão. E Hegel, né, ele com a ideia, né, de que tudo é relativo, que está no nosso interior, ele contraria o princípio da não contradição. O princípio da não contradição, onde uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sobre o mesmo aspecto. Hegel, né, dizia que a verdade é contraditória. Aristóteles responderia a Hegel dizendo que a verdade ela é complexa e não contraditória. E um exemplo que podemos colocar aqui, podemos contar, é a história do elefante. Peguem pessoas, né, diferentes pessoas deficientes visuais que nunca enxergaram
nunca viram um elefante e não têm ideia do que é um elefante. Coloquem essas pessoas numa sala junto com um elefante e cada um vai apalpar uma parte do elefante. Quem for palpar, né, a tromba do elefante vai pensar que o elefante é semelhante a uma cobra. Quem for palpar, né, a barriga, o abdômen do elefante, vai pensar, olha, é grande como uma parede, mas é macia, uma parede macia. Quem for palpar a orelha do elefante vai falar, parece um pedaço de couro. Então, o que é o elefante através da mentalidade hegeliana, relativista, né? O elefante, ele ao mesmo tempo é uma parede macia, ao mesmo tempo ele é uma cobra, ao mesmo tempo ele é um pedaço de couro. O elefante, ele é tudo, depende do que você quer que o elefante seja. Aristóteles diria não, né? O elefante, ele é muito grande para em apenas uma palpada chegarmos ao conceito, à ideia do que é um elefante. Mas existe um elefante. Precisamos combinar essas sensações e elaborar um juízo com o uso da razão para chegar ao que é o elefante. O elefante, ele é um elefante. O elefante não é uma parede macia, o elefante não é uma cobra. Só que ele é muito grande. Então, sim, a verdade é complexa. Ela não é tão simples assim. Não é tão simples chegar à verdade como um todo. Por isso precisamos desse esforço. Mas ela existe e temos essa capacidade. Marx, né, que diz que não existem verdades objetivas e que a verdade depende dos meios de produção, dos meios de produção, podemos aqui citar, né, duas obras do autor George Orwell, A Revolução dos Bichos, tá, onde as regras da fazenda vão mudando conforme o interesse dos porcos, né, que cuidam dessa fazenda, tá, e 1984, onde no Estado totalitário, né, o Ministério da Verdade ele era encarregado de alterar os registros e de forjar a verdade conforme isso era mais conveniente ao partido. Então nós temos esses dois exemplos, essas duas obras, vale a pena, né, quem não conhece, ler essas duas obras. Também deve ter filmes, ou com certeza existem filmes, vídeos que falam sobre essas obras ou sobre essas obras, vale muito a pena conhecer, porque se a verdade é relativa e a verdade, né, é subjetiva, nós podemos ir convencionando e mudando as verdades conforme os nossos interesses. Essas duas obras retratam isso muito bem. E Marx, que dizia que a filosofia ela não serve mais, não devemos gastar tempo procurando fazer filosofia para conhecer o mundo, mas sim para transformá-lo e transformá-lo de acordo com os nossos interesses, responderia Tomás de Aquino. O estudo da filosofia não se ordena a saber o que pensam os homens, mas a conhecer qual é a verdade das coisas. Esse é o objetivo da filosofia. Isso é fazer filosofia. A filosofia não é uma ferramenta para utilizarmos de acordo com os nossos interesses. Não! A filosofia é uma ciência onde chegamos à realidade do ser. E aqui, novamente, reforço, nos importa o que é o ser humano, qual é a realidade por trás da pessoa humana. E isso vai nos guiar. Por isso a importância da filosofia dentro da formação humana. Em relação ao neopositivismo lógico, que as teorias científicas elas vão sendo trocadas, digamos assim, nós podemos sim admitir que o conhecimento científico ele vai evoluindo. E ele vai evoluindo conforme, né, nós vamos evoluindo também na tecnologia utilizada para coletar os dados. Mas não quer dizer que o que alcançamos seja falso ou que não podemos partir dali para ir crescendo. Isso é evidente em qualquer ciência. Nós não esgotamos a verdade. A verdade ela é complexa. O elefante ele é muito grande. Mas vamos aos poucos construindo o que é esse elefante. E nós não esgotamos, além da verdade ser complexa, porque nossa ciência atual é limitada. Estamos cada vez evoluindo mais nessa ciência.
O próprio Karl Popper, né, já reconhecia no final de sua vida que muitos enunciados científicos são verdadeiros. O próprio Karl Popper chegou a dizer sobre isso, se contradizendo. Então, com os críticos, com essa postura de a verdade é relativa, cada um tem a sua verdade, a verdade não é objetiva, chegamos no relativismo. E num relativismo focado no ser humano. E aí, nós temos como consequência: o homem é a medida de todas as coisas, os fins justificam os meios, e chegamos a absurdos que já ocorreram, que ocorrem e que podem continuar ocorrendo por causa de um relativismo. Com uma postura realista, onde a verdade é a adequação da inteligência às coisas, onde as coisas possuem uma realidade inerente a elas, onde a verdade sim é objetiva, é universal, é atemporal, como eu falei num dos vídeos anteriores, onde nós precisamos chegar à natureza do ser para desenvolver, né, os nossos princípios, temos então algo seguro, onde vamos respeitar a natureza do ser. Quando conhecemos a natureza da pessoa humana, o que é a pessoa humana, e isso fundamenta a sua dignidade, e até que ponto vai, né, essa dignidade, até que ponto, na verdade, eu, como outro ser humano, posso ir em relação, né, a outra pessoa. Quando eu chego a isso, eu tenho um princípio sólido, que não depende da opinião de ninguém, porque eu cheguei a isso através da filosofia, através do estudo. Por isso, novamente, a formação humana faz todo sentido. Numa postura relativista, né, onde a verdade é relativa, cada um tem a sua opinião, cada um gostaria de ir para um lado. Por isso eu preciso de uma força externa, eu preciso de algo que conduza a sociedade, que conduza todas as pessoas para o bem comum, para a ética, para a moral. Já que cada um tem a sua opinião, então eu preciso de uma lei que seja estabelecida por um princípio religioso ou uma lei que seja estabelecida pelo Estado. Já que cada um tem a sua opinião, alguém vai ter que determinar para qual lado iremos. E nós temos exemplos, né, de que isso muitas vezes não dá certo. Até hoje, comentei no vídeo passado, existem leis que ferem a dignidade humana. Mas, se cada um tem a sua opinião, algo superior tem que ser estabelecido. Já numa postura realista, onde a verdade está no ser, as pessoas chegam a um conceito que corresponde à verdade presente no ser, chegam a um juízo. Então, se dirigem para aquele bem comum, para a ética, para a moral, de uma forma unida, não necessitando de algo que force. É lógico que nem todo mundo vai chegar a esse princípio, por limitações da nossa inteligência, né, pela complexidade. Então, sim, novamente, eu falei no vídeo passado, as religiões têm princípios que procuram elevar a dignidade do homem. As leis dos países também, de uma forma geral, procuram respeitar a dignidade de todo ser humano. E nós precisamos desses princípios, nós precisamos dessa lei. Não estou falando aqui que vamos criar um país sem lei, porque um ou outro vai querer desviar sua setinha, não vai concordar. Mas isso não é questão de votação. A verdade não é votada e decidida qual é ela. Chegamos ao que é o ser humano e vamos naquela direção buscando respeitar a sua dignidade. Vejam a diferença das duas posturas, percebam. Eu gostaria de falar aqui
da postura também que devemos ter em relação à busca da verdade. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Quem não ouviu falar, pesquise depois sobre o efeito Dunning-Kruger. É muito interessante, eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, né, para não gastar muito tempo, mas vale a pena conhecer esse efeito que relaciona confiança com conhecimento. Muitas pessoas que não têm quase nenhum conhecimento ou muito pouco são extremamente confiantes. Com certeza você conhece alguém que sabe tudo. E sabe tudo e com segurança. E no fundo, essa pessoa não sabe nada. Todo mundo conhece alguém assim, né? E geralmente essas pessoas não querem enxergar a verdade que se impõe, não querem escutar outras opiniões, mas aqui não tem o macaquinho com a mão na boca, porque o problema é que essas pessoas falam demais, né? Quanto menos conhecimento, mais confiança a pessoa tem. Quando a pessoa vai buscando conhecimento, geralmente a sua confiança vai diminuindo. É a fase em que a pessoa para ouvir e começa a estudar. Até que chega um ponto onde ela adquiriu tanto conhecimento que chega num vale do desespero. A pessoa diz, eu não sei nada. Quando na verdade é aí que ela está sabendo bastante coisa. E conforme ela continua os seus estudos, as coisas vão fazendo sentido e ela vai readquirindo confiança. Olhando para esse gráfico, nós temos que pensar, né, a postura que temos que ter perante a verdade das coisas, a verdade do ser, né? Não podemos ser extremamente confiantes, né? Temos que buscar o conhecimento. E esse conhecimento ele é adquirido através de uma postura de humildade e respeito às coisas. Precisamos, então, adquirir esse conhecimento, adquirir o que é a realidade do ser humano através da formação humana, para, então, chegarmos aos princípios que nos guiarão ao bem comum. Mas, se eu tenho que seguir estes princípios, eu não estaria abrindo mão da liberdade? Por enquanto, resumindo, diversos filósofos afirmaram ser possível chegarmos à verdade. Chegamos a ela quando a ideia que formamos de uma coisa corresponde ao que ela é na realidade. Assim sendo, precisamos analisar as informações recebidas pelos sentidos e formarmos um juízo com a nossa razão. O fundamento da verdade está no ser. Assim, a verdade é a adequação da inteligência às coisas. O estudo da filosofia nos levaria ao conhecimento mais profundo, de onde chegaríamos a princípios que nos levariam ao bem comum e à ética. Fica claro que seguindo apenas, né, as leis ou princípios estabelecidos por outras pessoas, abrimos mão da nossa liberdade. Mas se eu chego à dignidade do ser, né, se eu chego à dignidade humana através dos meus juízos, através da filosofia, através da formação humana, e essa dignidade do ser humano me guia com princípios éticos sólidos, com uma moral sólida, baseada ao que o ser humano é na realidade, isso vai levar a sociedade ao bem comum. Mas eu também estou seguindo princípios agora, né, estabelecidos na verdade do ser. Eu cheguei a esses princípios, eu não criei esses princípios, mas estou seguindo. Se eu estou seguindo, eu deixo de ser livre? O que é a liberdade? Será o ser humano, então, um ser não livre? Esse é o assunto do nosso próximo vídeo. Deixem aqui suas dúvidas nos comentários ou via direct do Instagram. Devemos pensar: a verdade sobre o que é o ser humano deve ser buscada para guiar nossas ações e princípios, ou manteremos nossas opiniões baseadas nas nossas verdades?